antes da fundação, nós tivemos um programa na época, o Programa de Qualidade Total, que foi realizado pelo SIC, pelo SEBRAE, e aderiram algumas empresas, em torno de 13 empresas, e nós começamos a nos reunir no treinamento desse programa. Então, naquele encontro, a gente começou a fazer uma aproximação melhor, né, da nossa categoria profissional e das empresas. Na sequência desse curso, o SIC, na época, foi criada a Diretoria de Construção Civil. Eu era o diretor em função desse programa, e aí a gente fundou a Ascom. A partir daí que nós tivemos, vamos dizer assim, se não me engano, 15 empresas que foram fundadoras, né? E aí nós começamos então um programa de integração, de reuniões, de organização dentro da entidade aqui junto ao SIC. A história inicial foi essa. Então, dentro daquele propósito de a gente trocar informações, de a gente fortalecer o setor e ter uma concorrência, vamos dizer assim, respeitosa entre todos, né? Mantendo os melhores conceitos. E foi exatamente o que aconteceu. Os associados entraram dentro de um princípio independente, que eu trabalhava com obra pública, o outro com obra particular, o outro com incorporação, todos dentro do mesmo espírito. Então a gente criou realmente um belo ambiente de integração, que eu acho que até hoje permanece, justamente, quer dizer, valorizando o setor e não individualmente, um querendo mais que o outro, que não era. E foi assim que aconteceu. Não, a Ascom é uma entidade que a gente nos ajudou a participar de cursos, né? Visitar obras, né? Mas nós tínhamos dificuldades, então nós fomos buscar a solução. Então eu já fomos em outras cidades e ver como é que faziam, Pelotas, Rio Grande. Nós tínhamos reuniões mensais, né? Então cada um trazia alguma aventura, uma viagem, tu enxerga, ver um edifício de 24 andares, nunca passou na nossa cabeça isso. Para cada um falar das suas obras, dos problemas que deu, para ver se para o outro que, na minha obra não aconteceu, o que fez diferença? Eu acho que eu fiz assim e não deu problema. Então, um vai ajudando o outro. Nós éramos poucos engenheiros aqui, né? Uma troca de ideias, eu sei que tu está fazendo um prédio lá assim, como é que está o prédio? Como é que tem problema, não tem? Como é que vocês estão limpando? O que estão fazendo a mais que eu não sei, né? Então a gente trocava muito know-how assim, né? Como terceiro presidente da Ascom, a gente aprendeu bastante com os que nos antecederam, né? Que tínhamos reuniões semanais, cada um trazia um problema que existia na empresa dele, e nós trocávamos ideia, e assim então foi a forma, através da associação desses encontros, dessa troca de ideia, a implementarmos novidades, no setor. Mas no começo não foi muito fácil, porque não existia, volto a dizer, equipamento, nem mão de obra especializada. Então era difícil empreender empreendimentos, assim, de andares, né? Basicamente eram casas, né, que se construíam. Nós, em função disso, buscamos então o Sinduscom, trazíamos palestrantes, assim, cada 60, 90 dias, vinha um palestrante que atuava, assim, nos vários setores, vários segmentos da construção, né? Um cálculo, outro pintura, outro, estrutura, projetos também arquitetônicos, hidráulicos, esses projetos todos, então, eram feitos, assim, de uma forma muito adequada à atualização da época no mercado. E nós trazíamos, então, para a nossa associação, novidades do que Porto Alegre, por exemplo, já estava implementando,
e tinha implementado nessa caminhada, digamos, da evolução dos processos construtivos. Bom, na realidade, quando eu estive presidente, 2002, 2003, nós tivemos uma série de dificuldades, né, para administrar, porque o número de associados era muito pequeno. E nesse período também nós tivemos dado andamento ao censo imobiliário. Esse sim foi criado, praticamente ele começou por mim e juntamente com o Elvander Conzatti, que foi meu parceiro na época, e que esse início realmente foi muito engraçado, porque no sentido de que, como não tínhamos dado nenhum para se iniciar um censo imobiliário, pegamos o carro, dividimos a cidade em dois e cada um passa rua por rua, onde cadastramos todos os imóveis em construção ou em fase final de construção, início de obra. Claro, imóveis esses que se imaginava que tivesse acima de 500, 600 metros quadrados, não era qualquer casa, qualquer... E aí, uns fechados, aí se anotava pela placa quem era engenheiro, a rua, não se conseguia contato, voltava no dia seguinte. Então, eu diria que esse nosso censo imobiliário que hoje nós temos, porque depois ficou mais fácil, depois de montado, porque aí a própria prefeitura nos manda uma relação de imóveis aprovados e é só dar continuidade. Mas para termos o primeiro número, eu acho que não tem cidade que tenha feito o trabalho que a gente fez, tá? De passar rua por rua, obra por obra e cadastrar. Então foi um trabalho bastante árduo, mas hoje temos o resultado, temos a continuidade desse censo. Claro que ele, com o passar do tempo, ele foi mudando, a gente foi adaptando ele, com mais dados, com mais informações, entende? Mas eu vejo como censo algo de informação que nós temos para decisões de aonde é que eu vou construir a próxima obra, quantas unidades nós temos, que tipo de unidades, e assim uma série de dados que todo associado tem disponível dentro do censo imobiliário. Na nossa gestão, uma das grandes coisas que a gente fez foi realizar um curso de formação de mestre de obras. Fizemos uma parceria com o Senai e a gente conseguiu professores voluntários, de fornecedores, de associados, de amigos, de profissionais da área de engenharia e de arquitetura para dar as aulas nas dependências do Senai. Foi um curso de 400 horas aula, bem completo, com cadeiras de gestão da qualidade, de inovação. Naquela época era uma coisa inovadora falar de inovação na época. Então foi bastante avançado o curso. E conseguimos formar uma turminha pequena, mas conseguimos formar uma boa turma aí de mestres de obras. A grande importância das COM é a congregação de concorrentes que se tornam amigos e parceiros para visar o bem comum do setor e não a briga entre concorrentes, mas sim se unir para todo mundo sair ganhando. Eu tenho para mim que uma entidade não é muito diferente de uma experiência de vida, do que a gente passa como amadurecimento pessoal. Então, aquilo que a gente vive ao longo das fases de uma vida, a gente acaba tendo na entidade esse mesmo exemplo. É que eu fui o presidente do 10º ano da entidade. Foi uma data importante, né? O primeiro decênio. Desse momento para trás, ela tinha como principal objetivo sobreviver, deixar as portas abertas para poder bem representar o setor e para poder aos poucos ir dando seus passos. Como é na vida, né? A gente teve o plano diretor, que à época, hoje, como eu estava dizendo, né? Hoje já existe um plano diretor novo. Ele perdurou uns 12 anos por aí.
Mas à época era um grande desafio, porque era o primeiro plano diretor sob a nova legislação federal que se impôs. Então foi um desafio muito grande, a entidade teve que ter um envolvimento como entidade, eu como representante dela, pessoal, muito intenso, por muitos meses, muito estudo, muita troca, né? Reuniões 2 vezes por semana com ente público, com entidades privadas, um sem número também. Então isso foi, naquele momento, um grande desafio, um grande feito. A assembleia em que eu fui sucedido, meu último ato foi assinar, efetivamente, um acordo com o Sinduscom no quesito de recursos, né? E esse acordo, por muitos e muitos anos, foi muito importante para a entidade. Esse ato provavelmente tenha sido de maior impacto na entidade, o meu maior legado à entidade foi ter propiciado que aquele acordo representasse num crescimento da entidade. Os ganhos pessoais, eles são bastante visíveis, né? Eles provocam um amadurecimento, tu te coloca numa posição, numa postura que tu te obriga a dar retorno à altura, né? Então o teu simples ato de assumir o posto já te faz no dia seguinte ser outra pessoa e ter uma outra análise. Tu te envolve muito mais, tu entra mais nos assuntos e tu acaba criando um vínculo. Tu tem um carinho especial por isso e tu acaba levando esse carinho da porta para fora e do coração para dentro, né? Então, assim, tu vai sempre defender a entidade, tu vai sempre buscar o bem dela. Então, eu acredito que não há quem sente na cadeira de presidência e não saia com maior do que entrou, né? Eu acho que é um ganha-ganha. A entidade ganha quando há um envolvimento e a pessoa também ganha. Quando a gente assumiu a Ascom, o maior desafio foi esse de começar a organizar os empreendimentos em relação à segurança das obras. E as obras realmente estavam muito desorganizadas. Então, o que aconteceu? A gente era convocado pelo Ministério do Trabalho a acompanhar a fiscalização nas obras. E isso aí foi um grande avanço na própria construção civil. Assim, foi feito graças ao convênio assinado pelo Rogério Spiller no final da gestão dele, junto com o Sinduscom, que havia um repasse para a Ascom. Então, com isso, a gente teve mais dinheiro para promover mais palestras em benefício do crescimento pessoal dos nossos associados. Que a gente conseguiu, mesmo sendo concorrentes entre nós, os associados, mas a gente sempre pensou como entidade em prol da gestão das construtoras, né? Isso então foi um benefício para as construtoras. E hoje realmente eu tenho muito que agradecer por ter sido presidente da Ascom. Hoje é uma honra para mim ter sido escolhido. A gente é um grupo, pela Ascom, um grupo unido. Então, assim, os desafios é sempre tentar agrupar essa força que a gente tem para conseguir algum benefício em prol da comunidade, em prol dos associados. Eu, como presidente, e a minha diretoria como um todo, a gente sempre procurou continuar o trabalho de outros presidentes que houveram, né? E a gente sempre tentou fazer com que o nome da associação ficasse cada vez mais visto, mais respeitado na cidade, na sociedade, enfim, nos órgãos, né? A gente procurou fazer sempre o melhor, principalmente para o associado, sempre dar o retorno para o associado, né? Com bastante palestra, com bastante eventos, né? Então isso fez com que o associado participasse cada vez mais, chegasse mais. Então tu imagina, vinha uma pessoa lá de São Paulo, um especialista falando de determinado assunto lá, sei lá, estrutura metálica, uma outra falando de pintura, uma outra falando de piso. Então nós trazemos pessoas que eram especialistas na área, isso lá em 2010, 2011, então 10 anos atrás não tinha tantas redes sociais como tem hoje, tanta coisa na rede, né, na internet, enfim. Mas a gente fez bastante e isso era gratificante porque era uma maneira de nós darmos um retorno ao associado. Então nós íamos visitar fábricas, nós fomos para feiras, muitas feiras a gente foi, aí nós íamos para fora do estado, bom, vamos numa feira, aproveita e visita uma obra naquela cidade. Era uma época de falta de mão de obra, então a gente escutava muito do associado, caramba, não tem mão de obra no mercado, tá difícil, daqui a pouco até alguns materiais estavam a demorar para ser entregues, enfim, era uma época que tinha bastante obra, chamado boom da construção.
Então a gente tinha essa dificuldade assim de maneira geral no mercado, mas a gente sempre se reunindo e falando com outras entidades, dessa aproximação com o sindicato também, dos trabalhadores, tentando ajustar, quando tinha os dissídios, tentando ajustar os valores de dissídio para ver se a gente conseguia melhorar também essa questão de ter a mão de obra, que era uma das principais dificuldades, né? A minha passagem como presidente, eu por óbvio, achei maravilhosa. Eu fiz amizades, eu tive conhecimentos de outras áreas, então foi um crescimento pessoal e profissional, dá para dizer, né? Gratificante. Teriam outras, óbvio, né? Mas gratificante é a palavra que me vem agora em mente. Para mim foi uma grande surpresa assim, ter sido convidado, né, para assumir a entidade, uma entidade que eu tenho um carinho muito especial, né, por todos os anos assim, de participação com as diretorias e acompanhando a entidade por todos os anos, né, então é algo que eu tenho assim, somente a agradecer, né, foi o meu antecessor, o Irani Raimundi, então sou muito grato a ele por ter me dado essa oportunidade e assim, ter aprendido muito com isso, né? As principais conquistas da gestão, uma que ficou, né, e ficou para o futuro, né, foi a criação do Meeting, o Meeting da Construção. O Meeting da Construção foi uma ideia que surgiu vendo os outros setores aqui da cidade, né, como moveleiro, metal mecânico, plástico, enfim, todos os setores, que já existiam eventos semelhantes, que eu achei que faltava para o nosso associado, porque nós de certa forma nós éramos muito tímidos nessa época e a gente tínhamos eventos muito bons, mas eventos, digamos, pequenos, né, e regionais. Então a gente queria a ideia foi de realmente ampliar a entidade, dar mais visibilidade para a entidade, né, a nível estadual principalmente, né, e com a parceria do Sinduscom, que sempre foi nosso parceiro, né, e através do Sinduscom, conversando com o presidente Paulo Garcia da época, entendemos que poderia ser feito e ele nos ajudou, nos apoiou e conseguimos uma parceria importantíssima que foi da CEBIC, né, que é a nossa maior entidade, oportunizou com a vinda do presidente José Carlos Martins, que é uma grande figura, uma grande pessoa, que veio aqui nos abrir o nosso primeiro meeting. Isso foi uma satisfação enorme. Eu acho que se fosse definir em uma palavra, eu definiria como relacionamento, em função do que a gente percebe que é o maior valor que uma entidade pode trazer aos seus associados. Tal que em 2014 iniciou-se uma recessão econômica, né, em nosso país, com uma sequência também de uma crise política que acabou acarretando no impeachment da presidente Dilma. E os setores como um todo, não só a construção civil, acabaram sofrendo um impacto grande, né, nessa recessão. Mas em contrapartida, alguns outros fatos que foram acontecendo também vieram a nos criar desafios aí, a questão de fiscalizações do Ministério do Trabalho. A NR18 veio muito à tona naquele período, então a gente precisou rapidamente se adequar, porque a cidade estava tendo suas obras embargadas, e aí foi com isso que criamos também o Fórum de Segurança, com eventos a cada 30 dias, para que todos os associados pudessem se preparar para esse novo cenário, eu diria assim, de fiscalizações e embargos em obras, o que eu considero que foi um sucesso aí da minha gestão também. A gente trouxe o Dia Nacional da Construção Social, ele trouxe uma série de atividades aos funcionários e às famílias dos trabalhadores. Foi num sábado e a gente trouxe serviços como carteira de identidade para quem não tivesse na família, a questão de aprendizados de orçamento familiar, oficinas de serviços voltados à construção civil, como pastilhas, colocação de pastilhas, colocações de cerâmica. Então, acho que foi um dia bem legal para os funcionários, eles tiveram esse dia com a família, de interação com a família e voltado à empresa também. Eu acho que foi um belo trabalho que a gente desenvolveu nesse sentido.
Como maior aprendizado de ter sido presidente da Ascom, eu poderia citar essa questão do relacionamento que se cria, né? Não só pelo contato com grandes nomes do setor, como disse José Carlos Martins, como presidentes do Sinduscom RS, de outros Sinduscoms, mas também a relação interna entre associados que se cria, não só na diretoria, como os associados como um todo. E poderia dizer que esse foi o maior aprendizado, esse fortalecimento do setor. Ele passa da questão de palestras e eventos, ele busca uma relação de troca de informações que não tem preço, né? Hoje você ter uma relação em que você possa contar e trabalhar junto faz com que o setor inteiro cresça e todos evoluam. Tivemos uma gestão de uma agenda muito proativa, de muitas ações, de muito trabalho e que com o objetivo sempre de dar continuidade no excelente trabalho desenvolvido das gestões anteriores e buscando também trazer inovações e fomentando cada vez mais o negócio, fomentando cada vez mais o nosso setor e também colaborando, né, com a comunidade como um todo. Nós podemos destacar a criação de um plano de patrocínios com a entidade também, que colaborou muito na realização de todos os nossos eventos e das conquistas também que foram realizadas. Também nós criamos uma campanha, né, de arrecadação de alimentos, visando também desenvolver o lado social, a aproximação da entidade com a comunidade, onde nós podemos arrecadar quase 1 tonelada de alimentos nas mais de 17 palestras técnicas que realizamos. Uma das principais conquistas que tivemos foi a aquisição da sede atual, né, da sede própria, a tão sonhada sede própria da Ascom, né, que era almejada desde a sua fundação, e com o trabalho de todos, né, e culminando na nossa gestão, através de diversas ações que realizamos, foi possível então a aquisição, e no final de 2017 nós pudemos inaugurar junto ao centro empresarial, e que nos deu então um endereço fixo e também a proximidade com as principais entidades representativas da cidade. Estar presidente da Ascom, né, por si só já é um desafio, né, e o aprendizado que a gente leva para a vida é que a união, né, agregar as pessoas, né, o trabalho em conjunto, de promover conhecimento a todos. Então, saio saí da presidência, né, com muita alegria e pude contribuir um pouquinho com essa história. Quanto a Júlia, é uma pessoa fantástica que faz parte da história da Ascom, né? Tem uma história muito bonita. Eu pude participar, trabalhar com ela nas 2 gestões anteriores, né? Então, uma pessoa que sempre foi muito dedicada, muito empenhada pela entidade e merece sempre os aplausos e ficar na memória de todos, realmente, porque ela tem o seu mérito, né, no desenvolvimento, no crescimento da entidade. Das minhas conquistas da minha gestão 2018-2019, eu posso citar uma das mais importantes que eu vejo, que foi o lançamento do projeto O Futuro da Minha Cidade. Um projeto esse que começou em 2015, quando o José Carlos Martins esteve presente aqui num evento e ele viu o potencial da nossa cidade. E aí, conversando com os nossos ex-presidentes, na oportunidade, foi trabalhado para que, antes que eu assumisse a gestão, eu pudesse, naquele momento, dar o meu aval se haveria condições, na minha gestão em 2018, eu poder fazer esse evento. Hoje eu fico pensando, se caso eu não tivesse aceito
ou não tivesse dito sim, naquele momento, o futuro da minha cidade e o projeto Bento mais 20 não existiria. E hoje, depois de feita aquela palestra de sensibilização através do Silvio Barros, hoje o projeto Bento mais 20 conta com 10 câmaras técnicas que planejam e projetam a nossa cidade de Bento Gonçalves para os próximos 20 anos. Meu muito obrigado, Ascom. Meu muito obrigado a todos que nos apoiaram, conselheiros, diretoria, a PSCom que continua com a gente e a todos os associados que muito contribuíram e continuam contribuindo para a entidade fortalecer e no seu crescimento. Então eu acredito que esse comprometimento que todas essas pessoas tiveram, fizeram que a minha gestão tivesse esse crescimento, esse volume de eventos. Tivemos ali 7 missões empresariais, 11 novos associados, um meeting fantástico. Então, tudo isso oportunizou para que a entidade fosse reconhecida, a entidade crescesse como entidade. Eu vejo que tudo que eu fiz junto com a minha diretoria, fizemos com amor, fizemos com carinho, fizemos com dedicação, no objetivo sempre de fazer a entidade crescer. Bem, eu devo iniciar falando que quando eu estava vice-presidente da Ascom na gestão de Adriano Debaco, eu fui convidado a ser um coordenador de montagem do Bento mais 20. O Bento mais 20 hoje é algo sui generis, algo que nunca havia sido pensado e está tão bem estruturado que ele está dando uma prospecção de futuro muito boa para a nossa cidade. Nós vamos toda vez que pensarmos em Bento mais 20, nós vamos ter que associar ao nome da Ascom, que foi a pioneira nesse desenvolvimento para todos nós. E dentro da minha gestão também, nós tivemos um problema, a pandemia, que todo mundo sabe, a pandemia é algo que não é normal. A gente nunca imaginou que pudéssemos passar por uma dificuldade tão grande. E obviamente que dentro da questão Ascom, foi difícil desenvolver atividades, foi difícil desenvolver a qualificação do nosso grupo, das pessoas que envolvem a Ascom, em virtude das proibições que tínhamos de encontros, das restrições que eram colocadas na cidade. Porém, isso também nos trouxe uma tarefa bastante significativa para a cidade, que foi nós nos reunirmos como Ascom, juntamente com o SIC e o Poder Público, onde todos nós demos a nossa parte para que a gente fizesse um andar inteiro de uma obra que estava totalmente inacabada internamente e transformamos num hospital para 40 leitos, junto à nossa UPA. Isso em 30 dias. 30 dias entregamos as salas prontas, com gases, com divisórias, com banheiros, com sanitários, com equipamentos, inclusive os móveis. Isso tudo feito também por doações da cidade, na qual a Ascom participou muito nesse tripé e foi de grande valor para todos nós. A palavra que vem à mente com certeza é desafios, né? Nós fomos movidos a desafios. Os perfis de todas as pessoas que participam da diretoria da Ascom são de fazer. É fazer com prazer e com amor. Então a gente tem que estar sempre trabalhando na base do desafio. E o que é desafiante quando a gente conquista, a gente se sente realizado, a gente se sente com uma plenitude na alma. A Ascom é uma associação que ela tem como mote agregar todas as empresas que estão no guarda-chuva dela. Nós não nos sentimos adversários, competidores, nós nos sentimos parceiros no desenvolvimento de uma qualidade de construção para Bento Gonçalves. Isto é a Ascom, construtores no passado, atores no presente e protagonistas para o futuro.